Bom dia, minha família. Bom dia a todos. Hoje nós estamos fazendo algo diferente, né? Gravando o nosso devocional de manhã, porque o Senhor me deu uma palavra na sexta-feira, né? Que eu tenho estudo com as crianças, no sábado, né? No sábado, e eu fui dar o estudo para as crianças e Deus trouxe uma palavra muito reveladora. Coisa que a gente já leu, uma palavra conhecida, mas uma palavra que nós muitas vezes não, como diz o pastor Subirá, ele abriu novas portas, ele abriu novas visões. E é um devocional que todo domingo nós fazemos, mas nós fazemos entre nós, entre família aqui. Nós tomamos o café às 9h30, 9 horas, né? E depois 10 horas a gente começa o devocional e vai muitas vezes até 11 horas, meio-dia. E depois a gente curte o restante do dia aqui nesse salão, que é o nosso salão, é um salão da nossa casa, é um salão de festa que a gente usa mais como um salão de comum, né? Onde muitas vezes a gente janta, a gente toma café, então é um salão bem nosso. Estamos colocando isso para vocês, que muitas vezes sai fora lá do que muitas vezes a pessoa está acostumada a ver. E é um dia diferenciado, porque Deus, a gente conhece Deus há algum tempo, mas é o que aquela pregação da quarta-feira do Luciano Subirá, que depois a gente pode até colocar aí para vocês. O conhecimento de Deus, ele nunca vai chegar no topo. Quando você acha que você aprendeu, ele te dá mais uma fase, mais uma fase, você nunca vai conseguir chegar, a gente nunca vai conseguir chegar, a gente vai avançar dia após dia, de glória em glória, mas nós nunca vamos conseguir chegar a ter um entendimento completo desse Deus poderoso que nós servimos. E isso é uma coisa muito interessante. Então nós temos que estar preparados para isso, para que nós possamos passar essas fases. Nós somos uma família cristã, uma família diferenciada, uma família onde nós buscamos algo diferenciado, nós lutamos por nós e queremos nos preparar para poder lutar por muita gente, ajudar muitas pessoas. Mas para isso a gente precisa entender tudo isso, nós precisamos entender o que é Deus, nós precisamos entender o que é servir a Deus. Não é uma coisa tão simples, né? A graça, ela é de graça, mas a vida eterna, ela tem um preço, e um preço alto. O Senhor deixa garantido para nós que existe um fardo e existe um jugo, mas ele tem que ser leve e suave. Se ele não está sendo isso para vocês, para nós ou para vocês que vão ver, alguma coisa está desajustada. Alguma coisa ainda não está andando direito na vida cristã. Isso nós estamos falando para pessoas cristãs, para as pessoas que buscam o cristianismo como o alvo principal. E nós vamos falar hoje de um texto muito conhecido, de um texto que inicia toda a nossa trajetória, que é em Gênesis 3, que lá fala sobre o relato da queda do homem. E Deus me mostrou algumas coisas que eu quero compartilhar. Eu ia fazer agora à noite, mas nós conversamos e achamos melhor fazer agora. Então é Gênesis 3. Eu vou ler do 1 até o 7 por enquanto. Isso daqui foi onde deu início ao que nós vivemos hoje. Foi aqui que tudo startou. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui onde realmente houve o relato de uma queda. E nós vamos entender de que forma e por quê. E entender que essa queda, ela pode acontecer todos os dias no nosso dia a dia. Aqui aconteceu para eles naquele dia. E nós vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter o discernimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. É um texto pequeno, mas relata coisas tremendas. Primeira coisa, serpente era o animal mais astuto, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Era o mais astuto. Aí, primeiro ponto, ela perguntou à mulher, uma serpente falante, uma cobra que fala. Quando o Senhor nos mostrou, quando Ele criou, Ele não disse que os animais falariam. Ele não disse que os animais seriam comunicativos com as pessoas. Mas mesmo assim, a mulher não conseguiu entender e ter essa visão. Pera, uma cobra falando? Uma serpente que fala? Ué, eu nunca vi uma serpente que fala. Tem leão, tem um monte de bicho, mas nenhum fala. Mas a serpente fez uma pergunta para ela. Só que ela não conseguiu ter o discernimento e a visão. Ela não conseguiu raciocinar que tinha alguma coisa errada. Porque a serpente falou com ela. Como uma cobra que fala? Uma cobra falante. E ali não estava num formato de um homem com cara de cobra, estava uma cobra. Era uma cobra. Que naquela época ela voava. Ela nem se espantou. Ela nem se espantou que uma cobra falou com ela, mas nós vamos entrar, vamos colocar, num submundo do diabo. Como ele é dominador, como ele engana, como ele tem essa capacidade de enganar, como ele tem essa capacidade de cegar de uma forma que nem ela vendo uma coisa nua e crua, ela não conseguiu falar, tem alguma coisa errada, eu preciso ir falar com meu marido, eu preciso ir lá, vamos orar por Deus, porque Deus visitava todas as tardes, espera um pouco, eu não vou falar com esse bicho que está falando comigo. Ela não saiu correndo, ela não temeu, ela simplesmente absorveu aquilo. O que ela estava vendo, ela achou normal. Por quê? E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Começou uma conversa entre a mulher e uma cobra falante. Uma serpente que falava na mesma linguagem da mulher, trocando uma conversa, um diálogo. Ela levou a mulher, ela fez uma pergunta para a mulher, direta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Muitas vezes nós não entendemos como nós, sem a presença do Espírito Santo de Deus, somos vulneráveis para a voz do Satanás. Você fala, se eu visse uma cobra falando, tentando puxar uma conversa comigo, eu sairia correndo. Você acha que sairia? Porque até então ela não tinha visto uma cobra falar. Mas aquilo não assustou ela. Aquilo não fez com que ela desviasse
corresse, assustasse, gritasse, saindo, gritando, Adão, Adão, cadê você? Porque tem um bicho aqui falando comigo. Não, não houve reação nenhuma. Houve uma reação de um diálogo. Por quê? Porque ela já estava no ambiente. A cobra já montou o ambiente. Ela já preparou o ambiente. Ela foi com uma pergunta. E o diabo costuma montar esses cenários para nós. Ela conhecia Deus. Estava no início de tudo. Ela sabia que Deus que tinha feito. Ela sabia que tinha um homem. Ela sabia que Deus tinha feito os animais. Ela morava num paraíso. Mas nem isso foi o suficiente para tentar fazer com que ela primeiro buscasse uma direção de Deus ou do marido dela, porque ela estava conversando com uma cobra. Esse cenário foi montado e Satanás, ele tem uma expertise para fazer isso. Gente, nós estamos falando do terceiro livro da Bíblia. Nós estamos falando do homem, dos primeiros homens da Bíblia. E ele montou esse cenário e foi. E aí, ela fez. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Aí já entrou num outro nível de cegueira. Ela foi cega pelo diabo. Ela cegou. O diabo conseguiu. Uma cobra. Porque se ele tivesse vindo como um homem e tentado bater, mas só existia dois. Só existia dois, então não foi um homem. Foi simplesmente uma serpente falando. Uma cobra que falava. E ela fez a pergunta para ela e ela se cegou porque não houve nenhum tipo de medo. E ela respondeu a mulher à serpente, respondeu a mulher a Satanás. Quantas vezes nós respondemos para o diabo? Quantas vezes nós somos cegos porque o diabo monta o cenário e nós respondemos para ele? Nós respondemos, nós trocamos, nós conversamos com o diabo. Aí você fala, meu Deus, se eu visse uma cobra falando, principalmente quem tem medo de cobra, saía correndo a léguas. Mas não, você acha que você correria. Você acha que você faria. Mas você não ia fazer isso. Você ia conversar com uma cobra falante. Porque o diabo, ele tem o poder de enganar, de montar um cenário e fazer com que você caia no cenário que ele quer. Porque se você não andar em espírito, você vai cair, você vai conversar com uma cobra que fala. Mesmo que seja a maior loucura, na circunstância dela já era uma loucura, porque ela não tinha nenhuma experiência. Não existia, tinha acabado de fazer os animais, literalmente. E ela não apareceu conversando com uma vaca, conversando com um leão, conversando com o carneiro. Não apareceu, não tem isso, não tem relato. O único relato de conversa com um animal é nesse ponto. Mas ela já estava numa conversa, num tete-a-tete, com uma cobra que fala. Respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Ao contrário, vocês morrerão. Aí nós vamos aqui no 15, um pouquinho antes, no 2,15, diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele dela comer, certamente você morrerá. Duas coisas que eu quero ressaltar bastante aqui nessa parte. A mulher sendo cega por Satanás, ela foi cega pelo diabo, ela já estava conversando com uma cobra que fala, e para ela já estava normal como nós estamos conversando, para ela já era normal conversar com uma cobra, normal. E o diabo, ele tem esse poder de deixar as coisas mais terríveis normais aos nossos olhos. As coisas mais assim, absurdas
que para nós hoje, se chegar uma cobra aqui e começar a falar com a gente... Você se maravilha ao invés de assustar. Você se maravilha. Aí, em vez de você sair correndo, não, você fala assim, não, senta aqui do lado que eu quero bater um papo com você. Só que quando ela olhou para a serpente, ela trocou um diálogo, ela já estava totalmente envolvida na conversa satânica. Ela já estava envolvida com essa conversa maligna. E é isso que nós muitas vezes achamos que nós vamos dar conta. Nós só vamos dar conta se nós vivermos 100% o Espírito de Deus. Porque Ele é o único que vai, o Espírito que Jesus, quando Ele subiu, que Ele nos desceu o Espírito Santo, que nós fomos batizados, é esse Espírito que é o único que vai fazer com que a gente não converse com uma cobra que fala. É o único. Não existe nada mais nesse mundo, nem o meu doutorado, nem a minha especialização, nem o meu caminhada cristã vai conseguir me livrar de eu conversar com uma cobra que fala. Somente o Espírito Santo de Deus. Porque a hora que ela falou, que ela já perguntou e ela respondeu, ela já estava no mesmo nível no ambiente satânico. Ela já estava envolvida por essa nuvem de Satanás. E ela simplesmente respondeu. Só que quando ela responde, ela já responde mentindo para a serpente. Ela colocou palavras na boca que Deus não falou. Quando ela disse assim, Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Vamos voltar no 15. Deus disse, não comam da árvore da vida, do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente você morrerá. Deus não falou para que ela não tocasse. Deus falou para ela não comer. Mas quando você está sobre a nuvem satânica, você coloca coisa a mais. Você fala coisa que não precisa. Porque você está envolto à nuvem satânica. O Espírito Santo já se afastou. E você já está conversando com Satanás diretamente. E eu quero ressaltar isso, porque Deus foi muito direto comigo essa semana sobre isso daqui. E Ele disse assim, e ela disse, ao contrário, vocês morrerão. Aí eu vou mais aqui. Disse a serpente à mulher, olha o nível da conversa. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aí nós já estamos subindo um nível de profundeza diabólica, onde ele está colocando a mulher contra o Criador. E aqui Deus disse assim, certamente você morrerá. A gente precisa entender uma coisa, Deus não dá explicação. O nosso Deus não é um Deus de dar explicação, porque nós somos um povo que nós temos que seguir a obediência. Deus disse aqui, certamente você morrerá. Todos nós aqui sabemos que esse morrerá era espiritualmente. Mas Deus não deu explicação, não sentou com Adão e Eva e ficou conversando. Não, esse morrerá morrerá do Espírito, vocês vão conhecer o mal. E eu estou falando para vocês, não comerem, porque se vocês comerem, vocês vão conhecer algo que não é necessário conhecer. Não, ele não disse, ele disse, se vocês comerem, vocês morrerão. Na consciência dela, ela falou, morrer é morrer. Se eu falasse para qualquer um de vocês, se vocês forem ali comer aquela árvore, vocês vão morrer, cada um ia achar, eu vou morrer, porque a árvore é venenosa, qualquer coisa, eu não posso comer daquela fruta. Não, Deus não é um Deus de dar explicação, gente. Deus não vai ficar detalhando o que Ele está ordenando. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus diz, não coma do fruto da árvore, do jardim, do centro do jardim, não comam. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E ele não ficou dando explicação, ele não é de explicar. E muitas vezes nós ficamos tentando explicar as coisas de Deus. Não. Deus é obediência. Aqui está provando. Só que quando a serpente falou, ele disse assim, disse a serpente, certamente não morrerão. Porque ela, com certeza a serpente falou, vocês não vão morrer. O que ele falou, vocês não vão morrer. Ele está falando, ele está enganando vocês não vão morrer.
O Deus que criou vocês dois não vão morrer. Vocês não vão morrer. Vocês vão ter um conhecimento do bem e do mal. Vocês vão subir o nível, sabe? Vocês não vão ficar aprisionados numa ideia que Deus te deu. Vocês vão abrir a mente. Abra a mente. Esse é outro plano satânico dele. Uma observação no hebraico do 5, que pode também se interpretar da mesma forma que Satanás quis se colocar como Deus. Ele fala aqui para eles: e vocês como deuses serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que o diabo gosta de falar? Vocês vão ficar confinados a uma ideia, preso numa consciência, preso numa ideologia ou num ensinamento, num fanatismo. Vocês podem ir lá, porque aquilo lá que vocês vão comer vai abrir a mente de vocês. Vocês vão subir o patamar. Só que a nuvem satânica estava em volta deles ali, ó. O poder de Satanás. Para quem levou Cristo no pináculo, isso daqui não é nada. Para quem teve a ousadia de levar Cristo no pináculo e falar: se você me servir, eu te dou tudo isso daqui. Porque, pelo contrário, esse mundo pertence a Satanás. Ele é o príncipe desse mundo. A palavra deixa clara. Nós estamos aqui e só conseguiremos vencer se nós andarmos em espírito, se nós não tropeçarmos, se nós vivermos na presença de Deus, porque senão nós vamos fazer isso daqui sim. Nós vamos achar o que Deus está falando para nós é muito restrito à nossa capacidade de inteligência mental. Nós somos ovelhas presas dentro de um aprisco. Só que Deus nos ensinou a sermos ovelhas dentro do aprisco. Porque aqui Ele não deu explicação. Ele não ficou explicando: esse morrer não é isso, esse morrer é aquilo. Ele não faz isso, gente. Será que a gente vai... E muitas vezes, um dos erros do cristianismo hoje é ficar tentando explicar demais. Ou querer entender demais. Mas o diabo, ele é astuto de falar assim: abra a mente, suba o nível, avance para você conseguir entender o que jamais você vai entender. Você vai entender sim, você vai achar um caminho que é o caminho da destruição. Foram o que eles acharam. Mas daí ela já estava. Então disse a serpente: certamente vocês não morrerão. Deus sabe. Olha só essa passagem. Olha só como o diabo é sujo. Deus sabe que ele está usando, ele está colocando para a mulher que Deus sabe. Isso daí transparece engano, tentando enganar a Eva. Deus sabe que se vocês, no dia que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus. O diabo levou a mulher a olhar para dentro dela, a simplesmente duvidar do Deus Criador que criou ela, como diz, estava novinha ainda, e ainda falou: se vocês comerem, vocês vão chegar no patamar de Deus. Esse é o diabo. Esse é o diabo, que muitas vezes as igrejas não pregam. Esse é o nosso adversário. Esse é o adversário que derruba o homem. Esse é o adversário que tem derrubado igrejas. Esse é o adversário que fala assim: não, você pode fazer, não, você pode ir, fica tranquilo, Deus é amor, Deus é esse Deus aqui. Mas o diabo é esse mesmo, que quer conduzir a circunstância, como ele está conduzindo Eva. Está conduzindo Eva o quê? Para o sucesso ou para o fracasso? Para o fracasso. E aí vai. Vocês comerão Deus, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ter o poder na mão. Vocês vão saber o que é o bem e o que é o mal. Ele não explicou, ele não deu um dicionário, um manual de instrução e falou: quando vocês conhecerem o bem e o mal, vocês vão ter uma luta dentro de vocês. Ele não explicou isso para ela, ele simplesmente falou assim: se vocês comerem,
vocês serão como Deus, e vocês terão o conhecimento do bem e do mal. E aí vocês vão decidir. Ele colocou o bem e o mal aqui como o mesmo nível. Com o mesmo nível de conhecimento, com o mesmo nível de capacidade, com o mesmo nível... Ele não colocou o bem é bom e o mal é ruim. Não, ele não colocou. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Ele não descreveu o que era o mal aqui. O que isso iria ocasionar no futuro. Ele não colocou. Mas ela já estava rodeada por essa nuvem de satânica. Ela já estava corrompida por Satanás. E é isso que nós precisamos entender, que é muito rápido. O diabo, ele engana muito rápido. O diabo, ele cega de uma forma muito rápida. Que quando você menos espera, você está conversando com uma serpente que fala. Sem achar que aquilo é errado. Normal conversar com uma cobra. Tranquilo. Esse é o poder de Satanás. Para aqueles que não andam em espírito. Esse é o poder do diabo. De você bater um papo com a serpente. Mas a coisa pior ainda. E aí diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, aquilo que não podia, como diz mesmo ela, não podia nem comer nem tocar. Ela que disse isso, Deus disse para não comer. Mas ela disse que não podia. Ela disse, não posso nem comer e nem tocar. Aí ela já via que a árvore parecia agradável ao paladar. Vocês estão tendo noção do que é isso? Vocês estão tendo noção de onde o diabo vai levando? Com muita sutileza, com muita expertise. Aquilo que não podia nem tocar e nem comer já era bom. Já parecia agradável ao paladar. Já se tornou desejável. Já existia quebra. E aí vai mais. E era atraente aos olhos. E além disso, desejável dela se obter o discernimento, tomou e comeu o fruto. Aí vocês acham que nós, que vocês que estão vendo, sem o Espírito Santo, vão conseguir ter o domínio? De controlar um ser poderoso? Ele só não é poderoso contra o Espírito Santo que habita em nós. Porque é o Deus poderoso que nos coordena. Mas Ele tem o domínio desse mundo. Ele conduz a circunstância. Existe uma briga travada. E nós, como cristãos, muitas vezes somos igual a Eva. Aquilo que não podia nem comer, como diz ela, nem tocar, já se parecia agradável, já não era tão ruim. Já não é tão ruim. Muitas vezes eu tenho um filho drogado, mas ele está dentro de casa. Eu posso drogar ele dentro de casa. Ter um filho assaltante não é tão ruim, ele só faz uns assaltos de vez em quando. Tem um filho que passa o dia todo no videogame. Tem um filho que vive no videogame. Não, é normal, ele está dentro de casa. Gente, vocês não estão vendo que isso é isso daqui, ó? É o engano, é vocês estarem dentro dessa nuvem satânica. Que o diabo ele vai conduzindo. Nós fomos, o mundo, a nova era, ela está vindo, arrastando como um tsunami jovens e crianças para o mundo do mal. A partir da criação da internet, já beneficiou o mundo. Mas se eu for colocar numa balança, era melhor nós ter ficado sem nada. Era mais difícil você ir para o pecado, era mais difícil você... Mais difícil assim, era mais difícil chegar, você tinha que ir atrás, agora chega, adiante de você. Mas aí o que acontece? Tomou e comeu o fruto e deu ao seu marido que comeu também. A mulher sabe dificular, a tola destrói com as suas próprias mãos. Isso já começou aqui. Isso já começou aqui. Quanto tempo tem no Instagram? Meia hora. Então, isso já começou aqui. E o marido, por sua vez, que eu não sei, a situação dele foi tão irrelevante nessa circunstância que ele pegou e comeu. E aí,
Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vocês estão tendo noção do que Deus está tentando mostrar para nós? Ele quer obediência sem explicação. Seja obediente, não fica tentando, porque Deus não vai explicar para você o que é os detalhes da coisa. Os mistérios dele, ele vai no decorrer da história. Da sua história. Mas aqui ele está mostrando, ficou claro, que o pecado, a nuvem satânica, ela vai envolvendo ao ponto de você conversar com uma cobra, de você colocar palavras na boca onde Deus não falou, que ele disse para não tocar e não para comer, e você diz para não tocar e não comer. Aquilo que parecia tão terrível, o pecado, não, se tornou desejável. Como diz aqui, ó, a árvore parecia agradável ao paladar. Aquilo que era temido, que Deus tinha falado, não toque porque vocês vão morrer. Mesmo que ela estivesse entendendo que era morrer de morrer, ela temeu. Ela falou, não, se eu comer isso daí, eu vou morrer, eu não quero morrer. Como diz, acabei de ser criado, não vou querer morrer agora. Mas não, quando o diabo ele vem com o seu cenário satânico, que vem montando e vem criando aquilo que o Criador falou, se vocês comerem vão morrer, independente se era morrer de espírito ou de morrer. Ele não deu explicação, ele falou que ia morrer. Aquilo ela não temeu mais, porque ela já estava com todo a mente envolvida. Ela já estava no mesmo nível do diabo. E aí o que aconteceu? Aquilo que era terrível, que ia levar ela à morte, se tornou desejável ao paladar. Deixou de flertar para poder começar a agir. E atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se ter o discernimento. Tomou seu fruto e comeu. Pecado consumado. Acabou. E mais ainda que Deus está mostrando aqui. Além dela comer, ela levou mais um com ela. Ela levou mais um com ela. Além dela comer a fruta, além dela ter uma conversa com uma cobra que fala, ela não sentou com o marido dela, não. Ela simplesmente ela ofereceu. Aqui não deixa detalhado, não sabemos que fruto que foi, não sabemos. Sabemos que o marido pegou e comeu. Mas quem foi que se posicionou? Quem foi que deu lado? Quem foi que conversou com uma cobra que fala? Quem foi que colocou palavras na boca de Deus, onde Deus não tinha falado? Foi a Eva. A mulher, no mundo cristão, ela é a bússola do homem. Ela é que norteia o homem. E é isso que as mulheres daqui precisam entender. É necessário que as mulheres daí, que muitas vezes você culpa o marido, você fala, as mulheres precisam não agir como Eva. Porque Deus falou para os dois. Mas quem estava lá dentro era Eva. Quem estava na circunstância foi Eva. Não me conta por quê. Como diz aqui atrás, Deus não dá explicação. Não sabemos porque foi a mulher. Não dá para saber, porque poderia ser o homem. Mas não, por quê? Não sabemos e não nos interessa saber. Interessa o que está escrito, interessa o que aconteceu, interessa que isso acontece nos dias de hoje. Todos os dias o diabo vem e engana. Todos os dias o diabo vem e mostra e conduz você em uma conversa, num papo agradável, que quando você menos espera, aquilo que parecia tão terrível se tornou tão prazeroso. Então, com um paladar muito ruim. Conhecer o bem e o mal? Aqui, Deus puxou e falou, conhecer o bem e o mal. O diabo falou, conhecer o bem e o mal. Ele quis mostrar, vocês podem sair. Sai desse mundinho preso, desse Deus que vocês estão vivendo aí, ó. Abre a mente. Cresça.
Sobe o nível. Sai desse mundinho fechado que vocês vivem. E Deus está mostrando para nós aqui o que é sair desse mundinho fechado e abrir novos horizontes. Eva quis fazer isso. Quis não, ela foi induzida. Porque na hora que a serpente apareceu com ela, era a hora dela correr. Nada tinha acontecido. Poderia ter outra circunstância, né? Lá na frente. Mas aqui nesse momento, ela tinha corrido. Ela tinha escapado. Mas não, a gente gosta de conversar com o diabo. A gente gosta de trocar ideia com Satanás, literalmente. O crente, ele dá mais ouvido ao diabo do que conversa com Deus. Porque o diabo está no mundo. O diabo, você vai no lugar, ele está ali, ele usa uma pessoa a falar com você, ele usa a te induzir. Ele induziu aqui ele usou a serpente, que também foi depois, mais aqui na história, que todos conhecem, que é uma história muito conhecida, sofre as consequências. E você acha que o diabo está ligando com as consequências? Nem um pouco. E você acha que Deus falou, não, a serpente só foi usada. Não. Foi ele que determinou o castigo para o homem, o castigo para a mulher e o castigo para a serpente. Botaram todos para fora e a serpente rasteja até hoje. E é inimiga do homem. É isso, meus queridos. Eu quero que vocês entendam, eu acredito que foi bem claro, sobre isso daqui. Não dê ouvido a uma serpente que fala. Porque a hora que você estiver conversando com a serpente, você já caiu. E aí é só deixar a coisa aí. Porque depois que você conversou com a cobra que fala, já era. As consequências vão vir, não tem volta. Não tem volta. E aquilo que era desastroso, aquilo que repugnava, que eu vou morrer se eu comer. Não, eu quero passar distante daquela árvore. Eu não quero nem passar perto. Opa, ela já é desejável, agradável ao paladar. Então aquilo que parecia tão repugnante, aquilo já não é mais repugnante. Não, vamos comer o fruto. Nós não vamos morrer não. O morrer, a cobra me diz que o morrer é mentira. Que nós vamos ser igual a Deus, que nós vamos estar no mesmo patamar e nós vamos ter o conhecimento do bem e do mal. É isso que a cobra fala. A cobra falante aqui. E não é isso. Porque Deus não deu explicação aqui atrás. Ele disse assim, se vocês comerem, vocês vão morrer. Ponto final. Deus, ele é direto. Vocês vão morrer. Nós não precisamos entender as ordens e os decretos do nosso Deus. Nós não precisamos entender e precisamos questionar. Nós precisamos obedecer. E quando nós não obedecemos e saímos por um outro caminho, nós sofremos as consequências, goste ou não. Goste ou não, nós vamos sofrer as consequências. Se nós caminhar por um outro caminho, a não ser da obediência no Senhor. A obediência é a palavra-chave da vida do cristão. Não tente ficar descobrindo, não tente entender a Deus. Obedeça a Deus, obedeça a palavra dele. Que já é um manual, isso daqui não é um manual de vida, isso daqui é um manual de salvação. Isso é um manual que vai nos livrar do fogo do inferno. Isso é um manual que vai nos livrar de uma morte precoce. Isso é um manual que vai fazer com que a gente consiga chegar, passar por essa vida, cumprir a nossa missão, avançar, fazer com que o reino de Deus prospere, fazendo com que vidas venham a Ele, como Cristo fez, como Paulo fez e como os discípulos fizeram. E muitos que vieram depois, até hoje, estão fazendo. Mas não seja como uma mulher que converse com uma cobra falante. Porque a hora que você conversar, aqui Deus está deixando a receita. Se vocês conversarem com uma cobra que fala, esse é o futuro. Esse é o fim. Lê Tiago 1, do 12 ao 18. Vai dar um contexto. Tiago 1, do 12 ao 18. Do 12 ao 18. Abriu? Feliz é o homem que persevera na provação,
porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Até aqui ou mais? Então, 18. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, para que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém. Isso simplesmente é Tiago pegando tudo isso que eu falei e trazendo para dentro de um contexto. Exatamente. Ele deixou claro. Mas a mulher lá, ela não tinha esse conhecimento. Nós temos. Ela não tinha Tiago 1 para ler e falar assim, eu vou se enganar. Não. Mas o que ela enxergou, que hoje nós não enxergamos, porque hoje a cobra, nós sabemos quem são. Só que hoje nós temos o conhecimento. Ela não tinha. Mas o que ela tinha era uma cobra que falava, era a hora dela correr. Era a hora dela não deixar o pecado avançar. Mas ela não conseguiu entender. E mesmo muitas vezes a gente lendo, porque essa palavra aqui a gente já leu inúmeras vezes, a gente não consegue entender que isso daqui é uma cobra falante. Que é a cobra que se fala. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso jeito de ser. Porque eu quero, eu determino e eu mando. E com Deus nada funciona dessa forma. É Ele que manda, é Ele que determina e é Ele que quer. E que a gente possa entender isso nessa manhã. E que isso a gente possa meditar nisso. Não vamos dar lado à cobra que fala. Porque a hora que a gente der, já foi. A hora que você trocar um diálogo com uma cobra que fala, você já está na queda. Já houve a queda. Aí é só as consequências que você vai colher como ela, Adão e a cobra colheram. Amém? Deus poderoso, Deus de amor, nós pedimos e clamamos nesta manhã, Senhor, o poder do Teu Espírito, Senhor. Sim. Deus poderoso, venha com grande poder sobre nós, ó Deus. Porque o Senhor é o nosso socorro, Senhor. O Teu Espírito, ó Pai, é que nos livra do mal, ó Deus. Por isso, Deus poderoso, obrigado, Senhor, obrigado por uma palavra, obrigado por o Senhor estar nos alertando diariamente, Deus. Que o Senhor possa nos livrar do mal, ó Deus. Nos abrir os nossos olhos, ó Pai, Senhor, para que nós não sejamos enganados por nada, Deus, Todo-Poderoso. Mas que o Teu poder e a Tua graça venha sobre nós de forma abundante, ó Pai. Sim. E que nós possamos caminhar, ó Pai, de forma, Senhor, realmente resignada à Tua palavra. Verdade. Nos dê um restante de dia tranquilo na Tua presença. Verdade. Abençoe, o Senhor, todos aqueles que ouvirem, abra o entendimento daqueles que ouvirem essa palavra, que ouviram, que ouvirem e que ainda ouvirão, Senhor. Sim. Porque isso, Senhor, avançará gerações, avançará anos, mas essa palavra será dada, Senhor, sim, e será ouvida por muitas pessoas. Por isso, Deus poderoso, nós entregamos e consagramos essa gravação, consagramos esse momento, consagramos diante do Teu altar, meu Senhor, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém.